Hoje no Rapó Panela vamos fazer uma deliciosa receita de Cinnamon Roll. Um doce super tradicional americano, mas ele é de origem sueca e lá se chama kanelbulle. Desculpa a minha pronúncia. E o que é o Cinnamon Roll? É um pão doce, enrolado, e ele é recheado com açúcar e especiarias. A mais presente, claro, a canela. Ele é um pão super fácil de fazer e não requer nenhum conhecimento ou técnica especial. Mas claro, como toda receita, tem alguns macetes que vão deixar isso a receita muito melhor. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser pesar todos os nossos ingredientes, tá? Vai estar todos eles listados aqui embaixo na descrição do vídeo. Dos ingredientes que eu já pesei, certo? Isso é muito importante para não desbalancear minha receita. Eu vou pegar 2 colheres de sopa de farinha, o meu fermento e uma média de umas 4 a 5 colheres de sopa de água e vou misturar tudo. Vou fazer uma pastinha, tá? Ela vai ficar uma massa mole, não precisa ficar uma massa dura. Vou cobrir ela e vou deixar fermentar num canto quietinho, 15 a 20 minutos. Eu gosto muito de utilizar ou o meu forno micro-ondas ou dentro do meu forno desligado. Mas como é que eu fazia quando eu morava em Campos do Jordão? No inverno, por exemplo, que eu queria fazer pão. Eu aquecia a água que eu ia utilizar, que nem mamadeira de bebê. Não pode estar nem quente nem fria, tá? Média de 35 graus, 30 graus é o suficiente. Porque acima de 40 graus, 45 graus, eu começo a matar o meu fermento. Outro macete também que eu fazia era o quê? Onde eu colocava para fermentar. Eu pegava meu forno, colocava meu pão dentro do forno desligado, pegava uma panelinha, aquecia um pouco de água, 2, 3 dedos de água, fervia ela e colocava a panela inteira na parte de baixo do meu forno e fechava o meu forno. Ali eu criava uma estufa para o meu pão crescer tranquilo e não sofrer com frio. Observem aqui, ó, que eu tenho minha esponja pronta para utilizar. Tá vendo que ela tá cheia de bolhas, cheio de buraquinhos, e essa é a consistência que eu quero. Isso comprova que meu fermento está ativo e já está no pico dele para poder utilizar. No mesmo bowl, nesse caso eu estou usando o bowl da batedeira, que eu fiz minha esponja, eu já vou colocar todos os meus ingredientes. Eu vou acrescentar primeiro minha farinha de trigo, depois eu vou acrescentar o açúcar, o leite em pó, o ovo, a manteiga é importante, tá? A temperatura ambiente. Por último, vamos adicionar o sal e a água. Pão é uma química, é uma matemática. E a minha única variante que eu posso ter nessa matemática é a água, porque ela não vai acrescentar sabor, ela só vai mexer na minha consistência. Como cada farinha de trigo tem uma absorção diferente de água, eu nunca coloco a minha água toda de uma vez. Eu sempre coloco primeiro 2/3 da minha água e reservo 1/3 para ir colocando aos poucos conforme minha massa está ficando pronta, para ir acertando a consistência dela. E aí a gente vai deixar ela sovar. Aqui eu posso fazer essa massa na mão, não tem problema algum, tá? Só que se eu tenho uma batedeira, eu vou fazer ela na batedeira porque é mais rápido e mais fácil. O importante é sempre saber a consistência certa que a gente quer atingir. Eu não preciso me preocupar em atingir o ponto de véu da minha massa. Eu só preciso atingir uma massa lisa e que não se rasgue tão fácil quanto eu tento abrir ela. Por quê? Porque eu ainda vou ter uma fermentação nessa massa e depois eu vou abrir ela com rolo. E nesses dois processos ocorre também o desenvolvimento do glúten. E até o final do meu processo eu vou ter a minha massa que eu preciso. Observem aqui a consistência que eu quero, tá? Eu tenho uma massa bem lisa, elástica, tá? Agora eu vou fazer uma bola com ela e vou colocar num bowl untado, tá? E vou cobrir ele com plástico filme. E vou deixar fermentar lá dentro do meu forno, quietinho, por uma média de uns 40 minutos.
Agora, enquanto nossa massa fermenta, a gente vai fazer nosso recheio, que é o quê? Vou pegar açúcar mascavo e canela em pó, tá? Use uma canela de boa qualidade, pessoal, que vai fazer diferença aí no seu produto. Feito isso, eu posso acrescentar outras especiarias. Eu posso acrescentar cravo em pó, posso acrescentar cardamomo em pó, para dar alguns sabores diferentes aí no nosso pão. Mistura bem e reserva. Observem aqui como nossa massa cresceu. Feito isso, eu vou pegar minha bancada, farinhar ela levemente e vou colocar minha massa ali, certo? Com a ajuda de um rolo, eu vou abrir um retângulo, uma média de 40 centímetros por 30, tá? E mais ou menos um meio centímetro de espessura. Não faça essa massa muito grossa. Aqui está nosso retângulo. Agora a gente vai espalhar um pouco de manteiga, tá? Manteiga pomada, certo? Ela tem que estar molezinha para poder espalhar bem no meu pão. Se tiver, como agora a gente está no inverno, tiver muito dura essa manteiga, bota ela um pouquinho no micro-ondas para poder trabalhar com ela aí melhor. Espalhe uma camada fininha, tá, em toda a sua massa, deixando 2 dedos no final da parte maior da minha massa, né, dos 40 centímetros. Deixa aí 2 dedos para quê? Para eu poder grudar minha massa quando eu enrolar. Agora eu vou pegar e vou espalhar, né, por cima da minha manteiga o meu açúcar, tá? Faça uma camada bem uniforme por todo ele. Eu vou pegar uma noz moscada e vou ralar por cima, tá? Por que eu gosto de ralar por cima e não misturar logo na minha massa? Porque fica mais fácil para mim ver a quantidade que eu tô colocando. A noz moscada aqui, ela dá um tchan na minha massa, certo? Ela faz, né, um gostinho diferente. Só que se eu colocar demais, eu estrago minha massa. E eu sempre utilizo noz moscada, né, ralada na hora, que ela tem um sabor muito mais presente. Feito isso, a gente vai enrolar que nem a gente enrola um rocambole. Não precisa apertar muito, tá, pessoal? Só vou enrolando ele firminho e no final faça uma forcinha ali para poder colar aquela borda que tá sem a manteiga. Agora vamos porcionar nosso pão. Média de 2 dedos aqui que eu uso, certo? Pode usar até 3 se você quiser. Corte, coloque numa forma untada com um pouquinho de óleo. Mas lembre de deixar um pouco de espaço entre eles, porque eles ainda vão crescer. E se você gosta realmente de pão, deixa aí nos comentários o pão que você gostaria de aprender. Mas Paulo, como é que eu sei que meu pão está com uma fermentação boa? Está pronto para ir para o forno? Observem aqui, ó, que eu aperto levemente com o meu dedo e minha massa volta. Ela tem uma certa elasticidade ainda, só que não volta 100%. Se eu apertar e ele volta rapidamente 100%, meu pão ainda tem que fermentar um pouco mais. Se eu apertar e ficar do jeito que está, o buraco, eu passei a fermentação no meu pão. Então, meu pão posso assar de qualquer jeito, mas eu vou obter um pão mais ácido do que eu gostaria. Paulo, passo ovo ou não passo no meu pão para levar para assar? Eu particularmente não gosto de passar ovo ou egg wash nos pães que eu levo para assar. Porque quando normalmente a gente vai consumir, eu sempre sinto aquele cheiro de ovo, tá? Então o que normalmente eu gosto de fazer? Eu gosto de assar ele sem nada e assim que eu tiro do forno, eu passo um pouquinho de manteiga para conseguir o brilho que eu quero. Então agora eu vou levar meu pão para assar. Forno, né, pré-aquecido, 180 graus, por volta de 30 a 40 minutos. Quando dá uma média de 25 minutos, eu vou lá e viro a minha forma para dourar dos dois lados por igual. E se você gosta, pessoal, de fazer pão, a gente tem aqui uma playlist, né, com algumas receitas de pão deliciosas para você fazer aí na sua casa. Eu vou deixar aqui em cima no card. Enquanto o nosso pão está assando, vamos fazer a nossa cobertura, que é super simples de fazer. A gente vai usar creme cheese,
açúcar de confeiteiro, aquele bem fininho, e um pouquinho de limão, tá? Aqui eu posso usar limão, limão siciliano, laranja, o que eu quiser brincar aí para dar um gostinho diferente. Mistura bem e reservar. Feito isso, depois de passar minha manteiga, que eu tinha esquecido de passar, então parei um pouco para poder passar minha manteiga, eu vou colocar minha cobertura e está pronta essa delícia. Faça essa receita em casa, pessoal, fica muito boa.